Meu nome é Dorval Fagundes e hoje nós estamos entrando na aula de número 11. Na lição passada, você teve uma pequena aula de história sobre a importância do sal para os povos antigos. Nesta lição, você vai conhecer a primeira dependência química da história da humanidade. Os cientistas modernos discutem sobre o quanto de sal um adulto precisa ingerir para manter boas condições de saúde. As estimativas variam entre 300 gramas a 8 quilos por ano. As pessoas que vivem em climas quentes, especialmente se fazem trabalho físico, precisam de mais sal porque o eliminam muito pela transpiração. É por isso que os escravos das Índias ocidentais eram alimentados com comida salgada. No entanto, as pessoas que comem carne vermelha parecem obter todo o sal de que precisam. O povo Maasai, composto de nômades criadores de gado da África Oriental, satisfazem suas necessidades de cloreto de sódio sangrando o gado e bebendo sangue. Por outro lado, dietas vegetais ricas em potássio oferecem pouca quantidade de cloreto de sódio. Onde quer que existam registros de seres humanos em diferentes estágios de desenvolvimento, como nos séculos 17 e 18 na América do Norte, verifica-se que tribos de caçadores não negociavam bens em troca de sal, mas tribos agrícolas, sim. Em todos os continentes, uma vez que os seres humanos iniciassem a prática da agricultura, eles procuravam sal para adicionar à sua dieta. Como aprenderam sobre essa necessidade, é um mistério. Alguém privado de comida experimenta a fome e, por isso, a necessidade de alimentos é visível. A deficiência de sal provoca dores de cabeça e fraqueza, seguidas de tonturas e náuseas. A privação desse mineral pode levar a vítima à morte, mas em nenhum momento desse processo o desejo por sal é visível, a não ser em indivíduos acostumados ao seu sabor. Contudo, a maioria das pessoas escolhe comer mais sal do que precisa, e isso se deve ao simples fato de que nós apreciamos o seu sabor. Outro avanço que criou uma necessidade maior de sal foi o desenvolvimento da criação de animais para abate. Os animais também precisam de sal. Carnívoros selvagens, assim como os seres humanos que comem carne, podem satisfazer as suas necessidades porque as carnes de suas presas contêm cloreto de sódio. Herbívoros selvagens procuram por sal, e um dos primeiros métodos humanos para encontrar sal era seguir trilhas de animais. Eventualmente, todos eles levariam a um depósito natural de sal ou a uma fonte de água salgada. Mas os animais domésticos precisam ser alimentados com o mineral. Um cavalo, por exemplo, pode exigir no mínimo 5 vezes a ingestão de sal de um ser humano, e uma vaca precisa de pelo menos 20 vezes mais. As tentativas de domesticar animais ocorreram há milhares de anos, e mesmo assim, os seres humanos compreenderam que os animais precisavam de cloreto de sódio. Renas foram vistas em assentamentos humanos, onde a urina humana fornecia uma fonte de sal. As pessoas aprenderam que, se o sal fosse oferecido, a rena viria até eles, e então poderia ser domesticada. Há alguns milhares de anos, a Idade do Gelo terminou, e vastas coberturas que cobriam grande parte do mundo conhecido, incluindo o que hoje é Nova York e Paris, começaram a derreter e lentamente descongelaram. Nessa época, o lobo asiático, um predador feroz que, apesar de seu pequeno tamanho, comeria um ser humano se tivesse oportunidade, ficou sob o controle do homem quando seus jovens filhotes foram alimentados e treinados. Um adversário perigoso foi transformado em um auxiliador, o cão fiel. À medida que as geleiras desapareciam, enormes campos de cereais selvagens surgiram. Os seres humanos, assim como ovelhas e cabras silvestres, foram alimentados por esses campos. A reação humana inicial foi matar os animais que ameaçavam sua fonte de alimento. Mas tribos que viviam próximas a esses campos logo perceberam que ovinos e caprinos poderiam se tornar uma fonte de alimento confiável se eles conseguissem controlá-los e dominá-los. Seus cães poderiam até mesmo ajudar nesse trabalho. Há alguns milhares de anos, ovelhas foram domesticadas no longínquo Iraque. Por volta da mesma época, as mulheres do Oriente Médio começaram a plantar sementes de grãos selvagens em áreas desmatadas. Não foi até cerca de 4000 a.C., na Turquia ou nos Balcãs,
que as pessoas conseguiram completar a tarefa difícil de domesticar os grandes, rápidos e poderosos auroques ou bisões europeus. Por meio de controle da dieta, da castração dos machos e do método de cercar animais em espaços fechados, chamados de bretes ou currais, as pessoas finalmente transformaram o bisão europeu selvagem em gado domesticado, que por sua vez se tornou um esteio alimentar, consumindo grandes quantidades de grãos e sal. Os bisões europeus, coiceiros e ferozes, foram caçados até sua extinção em meados do século XVII. Onde as pessoas dependiam de uma dieta que consistia principalmente de grãos e vegetais, complementada pela carne de animais domésticos abatidos, a obtenção de sal tornou-se uma necessidade urgente, recebendo grande importância simbólica e valor econômico. O sal se tornou uma das primeiras commodities internacionais de comércio. Sua produção foi uma das primeiras indústrias e, inevitavelmente, o primeiro monopólio estatal. Quase todo lugar da Terra possui sal, mas isso não ficou claro até ser revelado pela geologia moderna. E assim, ao longo de toda a história até o século XX, ele foi desesperadamente procurado, comercializado e disputado. Por milênios, o sal foi sinônimo de riqueza. Comerciantes de sal no Caribe o estocavam nos porões de suas casas. Os chineses, os romanos, os franceses, os venezianos, os Habsburgos e numerosos outros governos cobravam impostos sobre o seu uso e consumo, a fim de arrecadar dinheiro para as guerras. Soldados e até mesmo operários já foram pagos em sal, que foi muitas vezes utilizado como moeda. O sal causou a primeira dependência química da humanidade, pois seu sabor forte e pronunciado, uma vez que é experimentado, nunca mais se quer largar. Reis, escravos, presidentes, caciques e quase todo tipo de gente já brigou por causa do sal. E a história humana é testemunha de todas essas desavenças. Hoje, os milhares de anos de cobiça, brigas, acúmulo, taxação e procura de sal podem parecer fascinantes e até mesmo algo sem sentido. Os líderes britânicos do século XVII, que protestaram contra a dependência nacional perigosa do sal marinho francês, parecem cômicos perto dos líderes contemporâneos preocupados com a dependência do petróleo estrangeiro. Em todas as épocas, as pessoas estão certas de que apenas as coisas que elas consideram valiosas têm realmente valor. A busca por amor e a busca por riquezas são sempre as duas melhores histórias. Mas, enquanto uma história de amor é válida em qualquer época, a história da busca de riquezas, após tempo suficiente, sempre se parecerá com a busca vã de uma miragem. Nesta lição, você aprendeu como o sal já foi importante para o comércio e a dependência química humana. No entanto, na próxima lição, você aprenderá um pouco mais da importância do sal para alguns episódios históricos da humanidade. Vejo você na próxima aula.